Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lavínia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu vou estar mostrando pra vocês os livros que estão parados na minha estante, que são todos eles. Eu estive em uma ressaca literária gigantesca, mas não, gente, não é por causa de preguiça de ler ou por conta de telas, mas sim por conta de problemas emocionais que aconteceram há uns aninhos atrás. E é agora que eu estou me recuperando, que eu estou voltando a fazer as coisas que eu gostava antes. Bom, chega de enrolar nessa intro e vamos começar logo com esse vídeo. Então, gente, esses são os livros que eu tenho. E aqui tem livros que eu já li e livros que eu ainda não li. Os que eu não li é tudo por culpa da ressaca literária, tá? Bom, eu vou separar aqui os que eu já li e os que eu ainda não li e vou mostrar cada um pra vocês. Gente, dá até vergonha. Eu mais não li do que li. Essa é a pequena pilha dos livros que eu li. E essa aqui é a pilha dos livros que eu ainda não li. Eu tô pensando em reler, né, os que eu já li. Só que eu acho melhor eu deixar pra uma outra vez. Porque tem muita coisa aqui pra ler e eu quero muito ler todos esses livros. Eu quero muito voltar com o meu hobby de leitura. Porque eu gosto de livros. E eu tenho tantos aqui, eu quero muito ler cada um deles. E aquela coisa, né, gente? Tipo, você tá num lugar que não tá te fazendo bem, você perde o sentido das coisas que você gostava, sabe? É bem complicado. Bom, gente, primeiro eu quero mostrar pra vocês a pilha de livros que eu já li. E depois eu vou mostrar a pilha que eu ainda vou ler. Quero falar também um pouquinho de cada um deles, se caso eu lembrar de detalhes da história e tal. Bom, gente, o primeiro livro dessa pilha é Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro. Esse livro, ele foi escrito por 6 mulheres negras. E são 6 histórias diferentes, que não têm ligação uma com a outra, mas que no final elas se entrelaçam. Eu, sinceramente, achei uma história muito levinha, muito gostosa de ler, muito fluida. E assim, a diversidade que tem nesse livro é maravilhosa. Tem linguagem neutra, tem personagem LGBTQIA+, e é totalmente protagonizado por personagens negros. Então, é maravilhoso. Olha aqui, este livro contém Coração Quentinho, Representatividade Negra, Ruas de Nova York e um Pitbull Adorável. Isso daqui, ó, quando vocês lerem, vocês vão entender, é muito bom. Por que Blackout, gente? Porque, né, Nova York, né? A cidade de Nova York, né, ela tem os blackouts por conta do calor extremo. E a história, né, as 6 histórias, se passam nesse blackout. E é tudo no mesmo dia, no mesmo blackout. Um detalhe legal do livro, gente, é que ele brilha no escuro. Eu não sei se ele ainda brilha. Faz tanto tempo que eu comprei ele, eu não sei se ele ainda brilha. Eu vou testar aqui com vocês. Desligar a luz. Ele brilha. Nossa, que da hora. Ele ainda brilha. Aqui atrás brilhava também. Ó, brilha bem pouquinho essa parte aqui que ainda tá escrita. Aqui aos meus olhos, né, dá pra ver o brilho. Mas, gente, parece que depois, com o tempo... Oxi, peraí. Eu acho que é necessário ter pego um pouquinho de luz. Mas toda essa parte amarela, gente, era pra tá brilhando, né, aqui atrás também. E tem o marca-páginas, que ele também brilha no escuro. Olha que lindo, gente, o marca-páginas. Ele veio assim, né, daí você corta, e aí vira o marca-página. Maravilhoso. Vamos testar esse marca-página também no escuro? Ó, aqui, né, Blackout. O marca-página não está brilhando. Bom, pelo menos não na câmera, gente, não aparece, não tá aparecendo pra vocês. Mas aqui, aos meus olhos, ele tá brilhando. Só na câmera aqui não tá aparecendo tanto, não quer aparecer. Depois de um tempinho, ó, some. Mas é um detalhe muito legal, né? Uma coisa bem diferente nesse livro. E eu achei isso super legal. Parece algo fútil? Talvez seja, mas daí, né, gente? É um detalhe legalzinho do livro. Além da história, né? Do protagonismo. Muito bom, muito bom. Às vezes não, né? Sempre faz falta o protagonismo negro na literatura, né? É muito importante. E aí, gente, a gente tem a Lista da Sorte. E é um livro sáfico, tá? Já adiantando vocês, a maioria dos meus livros são de histórias sáficas. Porque é o romance que eu gosto, né? O romance que eu me vejo. Inclusive, eu achava que eu não gostava de romance porque eram só romances héteros que eu conhecia. E eu não me identificava, né? Aí quando eu comecei a ler romance sáfico, minha filha,
Isso aqui é a minha paixão agora. A Lista da Sorte, ela foi escrita pela Rachel Lippincott. Ela foi a escritora de A 5 Passos de Você. Tá aqui escrito. Gente, é um livro muito, 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 muito gostosinho também de ler. E conta a história da Emily. Ela perdeu a mãe por conta do câncer. E a mãe dela era uma pessoa, assim, extrovertida, gostava de viver aventuras, a vida dela era animada, sabe? E a Emily também era assim. Só que depois que ela perdeu a mãe, ela meio que ficou com medo de tudo. Ficava com medo até do pai dela acabar partindo também. E ela acabava se colocando dentro de caixas, sabe? Tentando seguir as normas, fazer tudo direitinho, não sair da curva, porque ela ficou com medo da vida. Até que ela encontra uma lista da sorte da mãe dela. Ela decide que ela vai fazer tudo que tá na lista. Tudo que a mãe dela fez, ela vai querer fazer também, meio que pra relembrar, né? Reviver o sentimento dela com a mãe. E ela vai fazer tudo isso, gente, com a Blake, que é filha do melhor amigo do pai dela. As duas juntas vão realizar cada uma das etapas da lista. E a Blake vai estar lá, né? Sempre motivando, sempre animando a Emily e incentivando ela a não desistir de completar essa lista. E é aí que a Emily também acaba descobrindo a própria sexualidade. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar é que o romance entre elas não é o foco do livro. O romance é lindo, mas tá ali só como um detalhe. O foco principal da história é sobre como a Emily vai lidar com a perda da mãe. E o livro não fala só como ela se sente sobre isso, mas também sobre o sofrimento do pai dela e como os amigos e outras pessoas ao redor estão vendo como ela ficou totalmente diferente da pessoa que ela era. E o fato da Emily estar descobrindo a sua sexualidade tem a ver com o autoconhecimento dela enquanto ela lida com o luto. Enfim, eu queria falar esse detalhe que eu esqueci, porque é um livro tão bonito, não é só sobre romance, é sobre luto. É bem profundo, sabe? Apesar de ser uma leitura leve e fluida, é profundo. Acho muito incrível esse livro, gente. Foi bem fluida também a leitura, eu li bem rápido. Eu gostei bastante, de verdade. E olha, o marca-página é simplesmente um girassol. E aqui atrás é a lista, gente. A lista da sorte da mãe dela. É fazer uma tatuagem, superar o medo de altura, fazer um piquenique, experimentar uma comida nova, sair de... gente, eu não sei ler o nome não da cidade. Dormir sobre as estrelas, ir na viagem ao lago de... A cidade aqui eu não sei pronunciar o nome. Nadar pelada na piscina da cidade também, não sei o nome. Depois de fechar. Comprar um livro em outra língua, roubar uma maçã da primeira árvore plantada no pomar do Snyder. Eu acho que é assim que se pronuncia. Achar um trevo de 4 folhas e beijar JC. Gente, muito legal. Incrível. E tem um negocinho, um plot aqui, ó, no final, que eu achei muito legal, muito interessante. Eu fui assim, não acredito, mulher. Eu recomendo esse livro. Esse e Blackout, gente, eu também recomendo bastante. Aí, gente, a gente já entra no mundo mais gótico. Carmilla. Gente, ela foi a primeira vampira. A história dela foi a história que inspirou Drácula. Muita gente não sabe disso, mas ela foi a primeira vampira. A vampira lésbica. É triste saber que não foi por representatividade, e sim pra ela ser mais vulgar. Mas a gente exclui essa parte aí e fica só no romance. Gente, eu simplesmente me apaixonei por essa história. E sim, gente, eu sou o tipo de pessoa que marca o livro com marca-texto. Por favor, se você não gosta, não tenha um ataque cardíaco. Grifei as partes que eu mais gostei. E, gente, olha essa fonte. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E assim, gente, é um livro que foi escrito em 1700 e bolinha. Bolinha. Gente, eu tô fanha por causa da gripe, tá? Então, se as palavras saírem um pouco estranhas da minha boca, é por causa disso, tá? Esse livro foi escrito em 1700 bolinha. Então, as palavras são meio difíceis. Tem coisas aqui que eu precisei do dicionário, sabe? Mas não é complicado de ler, não. Eu, pelo menos, não achei complicado de ler. Eu achei muito poético. Não sei se essa seria a palavra certa de se usar, né? Mas eu achei uma coisa bem assim... Ai, gente, eu amei. De verdade. E essa capa aqui, ó, maravilhosa. Capa dura. Eu consegui na Amazon. Tava na promoção por R$ 9,90. Capa dura, gente. Eu amei. De verdade, simplesmente amei. Eu não lembro que Book Friday era essa, mas tava R$ 9,90 esse livro aqui. E aí só disse... Eu olhei e falei, vampira e lésbica? Eu quero.
E tem duas histórias aqui nessa edição, gente. Tem a história da Carmila, né, e o vampiro. O vampiro eu não lembro de ter lido. Nossa, que ridícula, não leu o livro. Eu não li o livro completo. Eu não vi o... Gente, eu não li o vampiro. Ó, mas tem aqui, ó. Tem fotos, né, desenho, ilustrações. Tem as ilustrações das personagens. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma aqui. Aqui as duas. No jardim, passeando. Ai, gente, maravilhoso. Ai. Ó, incrível. E... deixa eu ver se eu consigo me lembrar exatamente de como que é a história pra eu tentar fazer um resuminho aqui pra falar pra vocês. Então, gente, a Carmila, ela é uma vampira que as suas vítimas são mulheres. E tudo começa num acidente de carruagem, onde o pai da Laura, a outra protagonista aqui, ajuda, né? E pelo que eu me lembro, a mãe da Carmila, ou dama de companhia, não sei o que é, fala que ela precisa de ajuda, ou é a própria Carmila que tá lá sozinha e aí precisa de ajuda. Eu não me lembro muito bem, porque faz tempo que eu li esse livro, gente, faz tempo mesmo. Foi em 2023. Bom, acontece esse acidente e o pai da Laura acolhe a Carmila na casa deles. Ela fica ali recebendo cuidados e tal, mas a Laura, ela percebe que começa a acontecer algumas coisas estranhas e começa a perceber que a Carmila é meio estranha também. E a Carmila, ela fica o tempo todo flertando com a Laura, mas não é bem porque, tipo, vai ser uma paixão, ai meu Deus, que paixão. Não, é porque a Laura vai ser a próxima vítima dela, né? E acontece todo um fuzuê aí, gente. O povo começa a falar de doença, que tantas jovens morreram por causa de doença tal. E a Laura começa a ter sintomas dessa doença rara que ninguém sabe o que é. E, na verdade, é só a Carmila ali sugando a energia vital da Laura, o sangue da Laura. E a Laura cada vez mais apaixonada pela Carmila, né, gente? E a Carmila o tempo todo seduzindo ali a Laura. E detalhe, eu acho que a Carmila marca já suas vítimas bem antes, porque a Laura, quando era criança, ela via uma criatura parecida com um gato, alguma coisa assim, no pé da cama dela. E era a Carmila. E aí, gente, tem um negócio, um plot com o nome dela. A Carmila foi a primeira vampira de Karnstein e foi a partir dessa história que surgiu o Drácula. Então ela foi a pioneira aí do vampirismo, dos vampiros, da literatura. Um detalhe que eu esqueci de mostrar. O marca-página que eu fiz pra esse livro. E eu nem lembrava, gente, que eu tinha feito esse marca-página. Eu achei belíssimo. Até que ficou bonitinho, né? Comenta aí. O que vocês acharam? E o próximo livro, gente, é Sua Alteza Real, mais um romance sáfico. Como eu falei, quase todos os meus livros são de romance sáfico. E, gente, esse livro eu achei bem levinho também, é um romance bem adolescente, muito fluido também pra ler. E esse aqui, gente, eu acho que eu marquei demais, tá? Porque as minhas reações aqui, assim, quando eu tenho reações, aí eu escrevo no livro e marco com o marca-páginas. E o marca-páginas não, o grifa-texto. E assim, gente, não infarte se você não gosta que grifem o livro, que escrevam no livro, por favor. E também não taca hate em mim nos comentários. Bom, gente, qual que é a historinha desse livro? Essa daqui é a Emily. Ela é uma adolescente. Se eu não me engano, ela é bissexual. Peraí, deixa eu ver. Isso, gente, ela é bissexual. A protagonista, né, é bissexual. Então, temos protagonismo bissexual aqui, gente. Muito importante também. Eu sinto que às vezes as pessoas bissexuais são apagadas, muitas das vezes, das histórias LGBTs, sabe? E é muito importante também essa representatividade. Pois bem, nós temos a Millie, que é uma garota adolescente bissexual que está apaixonada pela melhor amiga dela, só que ela acaba se decepcionando. E essa decepção vira a decisão da vida dela de simplesmente se mudar pro lugar que ela sempre quis ir desde criança, que é a Escócia. Ela vai estudar num colégio escocês. E nesse colégio, gente, assim, é um colégio de elite, sabe? Tem pessoas da realeza ali. E é aí que ela conhece a princesa Flora, que é uma princesa lésbica. Muito legal, gente, isso daqui, princesa lésbica. No começo, elas se odeiam. É o Enemies to Lovers maravilhoso. E é aquela coisinha, né, de implicância. E depois elas começam a se entender melhor. E aí começa a acontecer a paixãozinha entre as duas. E é muito, muito gostosinho também de ler. E, assim, pelas minhas reações aqui, pelas várias reações que eu tive, como vocês podem ver,
eu gostei bastante. Eu acho assim, é um pouco lento, sabe, o desenvolvimento delas, mas eu não ligo tanto pra isso, tipo, pra ter um beijo assim logo, eu não ligo não, né, mas se você se importa muito com isso, minha filha, você vai passar uma raiva, porque às vezes, gente, tinha hora que parecia que acontecia um beijo e não acontecia nada, aí eu ficava assim, não é possível, mas não é uma coisa que eu me importe tanto. Mas se você se importa com isso, gente, não deixe de ler por causa disso, vale muito a pena ler, é muito bom esse livro, eu gostei. E por último, gente, mas não menos importante, Conectadas, de Clara Alves. Gente, a diferença desse livro pros outros é nacional. Eu amo livro nacional. A gente tem que dar valor para os nossos escritores, tá, gente? Não que você não deva ler os livros de pessoas de fora, mas é sempre bom dar visibilidade a escritores brasileiros, né? Ó, essa daqui é a Clara, é a nossa autora. E, gente, essa história é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Também é um romance sáfico. E como eu falei, né? Acho que todos. Gente, 99% dos livros que eu tenho são sáficos, tá bom? Só pra vocês saberem. E qual que é a história deste livro? Gente, essa daqui é a Ayla. Ela tem uma família muito conservadora. A mãe dela é muito conservadora, muito controladora, super protetora. E essa daqui é a Raíssa. A Raíssa, ela tem uma família bem liberal, bem tranquila. E ela é gamer. Ela joga um jogo chamado Féricos. E nesse jogo, ela usa um nick masculino. Por quê? Porque a gente sabe, né, que no mundo dos videogames é o machismo ali reinando, sabe? E pra ela conseguir jogar em paz, sem sofrer assédio, sem ser desmotivada, desmerecida por ser mulher, né? Ela se passa por um garoto. E a Ayla, ela entra nesse jogo pra jogar. E ela acaba passando pelas coisas que a Raíssa passou. Ninguém quer jogar com ela porque ela é menina. Os garotos assediam ela, essas coisas. Ninguém leva ela a sério. E a Raíssa, né, se passando por um garoto, acolhe a Ayla. Nisso, elas vão criando uma amizade. Só que tem uma coisa, um detalhe, que muita gente não gostou, criticou. Mas eu não achei uma coisa assim grave, gente, pelo amor de Deus. Bom, ela se passando, né, por um garoto. E nisso, a Ayla se apaixona pelo Léo. O Léo é o amigo da Raíssa. Mas a Raíssa usa a imagem do Léo pra se passar por um garoto, né? E assim, é meio que ela tá enganando a Ayla, né? Só que é tudo medo da Ayla se afastar. Por quê? Porque a Raíssa também tá apaixonada, gente. E nenhuma das duas, assim, a Ayla, ela se descobre bissexual. A Raíssa, ela sabe da sexualidade dela, ela sabe que é lésbica, mas ela também não... É uma coisa que ela não contou pros pais. E quando ela se assume, gente, é uma coisa que, nossa, me fez chorar muito. Eu chorei muito lendo esse livro. E olha só, tá vendo aqui? Todo marcadinho aqui, do lado. Essas páginas são todas as páginas que eu grifei, pra vocês verem como esse livro mexeu comigo. E ó, minhas reações. Uma coisa que é legal, gente, aqui do livro é que, assim, tem partes que são as conversas delas. Como se elas estivessem conversando, né, por mensagem. Aí tem aqui, ó, Léo. Léo é uma pessoa de verdade, né, só que a Raíssa usa ele, né, o melhor amigo, pra continuar conversando com a Ayla sem ter a probabilidade da Ayla se afastar. Se eu não me engano, a Ayla, ela tem uma tia que é bissexual e essa tia ajuda ela bastante nessa autodescoberta, sabe? É emocionante, é leve, não é uma história densa, gente, é bem fluida a leitura. Todos esses livros que eu mostrei agora pra vocês são leituras fluidas, romances leves, romances... gente, uma coisinha assim que você vai ler com gosto, vai ficar feliz, sabe, de ler. Eu recomendo demais, demais. E, gente, maravilhoso, simplesmente maravilhoso, não tem nem mais o que falar desse livro aqui. É o meu preferido de todos. Então, gente, como vocês viram, esse vídeo tá longo demais. Então eu decidi dividir ele em duas partes pra não ficar tão cansativo pra vocês assistirem. Até porque a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, as pessoas não conseguem mais assistir vídeos longos. Mas a parte 2 não vai demorar pra lançar, até porque já tá pronta. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!